Salve pessoal do YouTube, seja bem-vindo ao canal Filhos da Fé. Eu sou o Guilherme Tchaguian e hoje quero estar conversando um pouquinho com vocês sobre a história da Pombogira Maria Padilha e também quero falar com vocês sobre as características dos seus filhos, né? O seu lado positivo e também o seu lado negativo. Então vamos estar conversando um pouquinho sobre essa grande entidade tão conhecida dentro do terreiros, né? Seja de Umbanda, seja de Candomblé, de qualquer nação, de qualquer casa, é uma entidade muito querida por todos nós. Antes de mais nada, gostaria que vocês deixassem seu joinha, o seu like, ative o sininho de notificação para estar recebendo mais vídeos como esse. Vamos lá? Orixá Baba, Orixá Bemió, Orixá Baba, Oguiá, Orixá Bemió. Segundo a história, pessoal, Maria Padilha teria nascido no ano de 1334, em Palência, na Espanha. Ela foi apresentada ao rei por João Afonso de Albuquerque e ela se torna a dama de companhia da mãe de Dom Pedro de Dona Branca I. Com o tempo, Maria Padilha torna-se amante do rei. Era uma jovem sedutora, uma moça bonita e que encantou, né, o rei. E aí, pessoal, ela passa a influenciar o rei nas mais importantes decisões do castelo. Pertencente a uma família castelhana, os Padilha, o nome de Maria Padilha seria eternizado em brasão posteriormente à sua morte. Ou seja, ela teve tal influência ao rei que ela teve até o seu nome, né, forjado em um brasão daquela época. E através da história, Maria Padilha, alguns relatam que ela mexia com alta magia, que ela conseguiu seduzir o rei, né? Que ela procurou uma grande feiticeiro, né, da época, para utilizar desses trabalhos, desses feitiços, para conquistar e conseguir todos os seus objetivos. Dizem os relatos que ela conheceu um mago na época, um judeu, que mexia com cabala, né? Era um judeu que mexia com cabalista, que andava com um capote negro, uns desenhos de época, né? De sinais, de sacerdote, de magia negra. E a influência dela foi tanta que o rei fazia de tudo pelaquela jovem moça, por aquela mulher. Dizem que através de um espelho, Maria Padilha fez um trabalho para que o rei, ao ver a sua imagem refletida, ele ficava cada vez mais apaixonado por ela. E esse espelho, Maria Padilha juntou em uma árvore e teria deixado o feitiço de amor por lá. E através qual o rei se olhava enfeitiçado, refletia-se cada vez mais a paixão por essa moça. O caso de Maria Padilha foi realmente um caso muito forte de amor, né, de Dom Pedro. Ele abandonou a sua ex-mulher, Dona Branca, para viver a sua história com a Maria Padilha. Seguido pelos opositores em seu reinado, depois de mandar sua esposa para a prisão, alguns dizem que por um feitiço amado por Maria Padilha, o rei assumiu o casamento, até então clandestinamente, com Maria Padilha. O casal tem 4 filhos que perpetuaram a força do nome Padilha, que conhecemos até hoje. Ou seja, pessoal, foi uma linda história de amor. Os dois jovens, Maria Padilha muito mais jovem ainda,
se encantou pelo rei, o rei também se encantou por ela, mas claro, Maria Padilha fez através da força, né, espiritual, se utilizou desse trabalho para conquistar o rei e tirar do caminho dela o que ela achava que era um perigo para ela. E com o passar do tempo, né, a Maria Padilha faleceu. Diz o conto que o rei fez de tudo para que o súdito aceitasse Maria Padilha como a verdadeira rainha do rei, e naquela época, com aquelas doenças, peste negra, aquelas coisas que tinha muito na Europa, o súdito ficavam até com medo de beijar a mão de Maria Padilha, que estava sendo velada no jardim do castelo do rei. E aí o povo, naquela época, né, amando do rei, beijando as suas mãos, o rei Dom Pedro conseguiu que o súdito aceitasse ela como rainha, e com o tempo o pessoal do castelo também, né, os nobres, os fidalgos da época, aceitaram ela como rainha. E aí o que fizeram? Recolheram os ossos mortais dela do jardim do castelo e colocaram como se fosse uma basílica, né, uma igreja daquela época, que lá só ficava gente da realeza, né, que só enterrava os reis e rainha. E foi uma linda história de amor, né, de Maria Padilha. Conta que com o passar do tempo, o rei também ele foi morto pelo seu meio-irmão, que queria o trono, né? Falando um pouquinho sobre a característica dos filhos de Padilha, uma que eu acho muito marcante nos seus filhos é a confiança. O nível de confiança que eles têm, assim, para mim é absurdo, porque são uma pessoa assim que quando eles confiam e vão em frente em algum objetivo que eles querem, eles conseguem, sabe? E só que assim, para adquirir a confiança deles também é muito difícil, né? Eles não são abertos a todos, são meio que enigmáticos, né? Com esse tipo de coisa. Mas quando você pega a confiança, né? Adquire a confiança de um filho de Padilha, eles prezam bastante sobre isso. Mas se você perdeu também, fez algo que chateou, que magoou, perdeu a confiança, ele perdeu a confiança em você, é para nunca mais também. Outra coisa que eu acho muito importante é a alegria. São pessoas muito marcadas pela felicidade, pela alegria, pelo alto astral que elas carregam, e isso é muito importante, né? E eu vejo muitos filhos de Padilha assim, é difícil de eu ver um filho de Padilha que não sejam alegres. Eles têm seu lado, sim, de estar na deles, né? De ficar na deles, quieto, mas tem uma energia muito boa de estar perto e de se trabalhar também. A outra é a força interior, a força de vontade que eles têm, né? Como eu disse no começo, a confiança já vem trazendo isso também, a força interior. Tem uma força espiritual muito grande, né? Nos seus objetivos, naquilo que ele quer conquistar, corre atrás, busca, batalha para conseguir aquilo. Outra coisa que eu acho muito importante é a capacidade de liderança. São natos isso deles, já nasces com eles. Tem uma força muito grande interior, né? Não gosta de esperar, gosta de agir mais, e se ele pede para alguém fazer e não sai do jeito com que ele quer, ele vai e ele mesmo faz, né? Então ele tem uma capacidade de liderança natural, são deles, pessoas de Padilha
que tem essa grande lebar, essa grande entidade, é natural, e uma das características muito forte é isso, a capacidade de liderança, né? São líder naquilo que faz, seja no trabalho, ou em casa, ou até mesmo na religião, é nato deles. Eles gostam de liderar, de estar abrindo o caminho, de ir, de se mostrar, né, de expor determinadas coisas também. Outras coisas que eu acho muito legal dos filhos de Padilha, são muito curiosos também. Tem uma capacidade muito fácil de aprender. Se eles não conhecem algo, eles vão para curiar, para aprender, se esforçam para buscar aquilo que ele não conhece e deseja conhecer. Então eles vão à luta para buscar, para conquistar aquilo. São muito curiosos nesses sentidos. Fora as outras más características que tem, mas as que eu acho mais importante, que são presentes assim nos filhos de Padilha. Em casa aqui tenho 2 filhos de Padilha, e as características deles são essas. Lembrando, pessoal, que assim, isso não significa que é uma verdade. Eu falo isso em todos os meus vídeos, que é a verdade para todos os filhos de Padilha, tá? Algumas coisas coincidem, outras coisas não. Mas isso vai influenciar muito do zelador da casa, como que é a doutrina da casa. Pode ser influenciado pelo orixá que essa pombagira vem trabalhando. Tem vários fatores, tá bom? Mas normalmente a característica dos filhos de Padilha são isso. Falando um pouco sobre o lado negativo dessa pombagira, do ponto mais perigoso que eu acho dessa pombagira, que quando ela tá no seu lado ruim, né, e isso acaba afetando também os seus médios, que eles fazem coisas sem pensar, né, não pensa na consequência. Vou dar um exemplo assim, por exemplo, não tá no seu dia legal, né, tá com o seu uri um pouco conturbado, mas por vários motivos da vida, e se um filho de Padilha vai fazer um trabalho para amor, né, isso não dá certo. Muito pelo contrário, acaba muito mais prejudicando do que ajudando, né? Uma pessoa, ela acaba ficando assim meio que confusa em algumas decisões que vai se tomar, se vai ser certo, se não vai. Acaba perdendo um pouco, digamos assim, não seria bem essa palavra, mas um pouquinho o juízo, né? Acaba deixando um pouquinho o filho meio conturbado, não mede esforço para prejudicar alguém. Se essa pessoa está com muita raiva, não mede esforço para prejudicar alguém. E essa energia, né, que Maria Padilha tem, é muito utilizado para demanda, né, muito utilizado na quimbanda para separar alguém, para fazer intriga para alguém, para diversos fins, né? É um lado negativo muito forte que essa pombagira tem, e que isso acaba afetando nos seus filhos. Resumindo, ela tem um lado muito perigoso, que ela pode sim atrapalhar muitos relacionamentos, ela pode sim fazer uma situação que está dando certo virar ao contrário, e o filho dela, né, com essa energia que essa pombagira tem, acaba influenciando também na matéria. Não que prejudique em si a matéria, mas a matéria
acaba sendo uma pessoa um pouco rude, um pouco grossa, estúpida, e naqueles momentos de fúria ela não pensa nas consequências, se ela vai fazer alguma coisa, se ela vai fazer algum trabalho, então ela não pensa na consequência. É um lado muito forte de Maria Padilha. Eu digo isso, como eu falei, tem 2 pombagiras na casa, que são duas pessoas que são de Padilha, e é uma característica bem forte. Não quero dizer que isso representa todos os filhos de Padilha, tá? Mas isso é uma característica que né, e que eu vejo em alguns filhos de Padilha. No vídeo de hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, de curtir, de comentar e deixar o seu joinha. E isso vai fazer com que eu venha estar postando mais vídeos. E sei que vocês estão gostando. E o YouTube vai entender que é relevante o vídeo para o canal. Deixa meu muito obrigado a todos vocês. Muito axé a todos vocês, Mucuyu, Mutumbá, Calofé, a todas as nações, Umbanda, Quimbanda e Candomblé.